Bom dia. Tudo bom? Tá engraçado? Quero agradecer bastante pela essa oportunidade, dizer que isso aqui está muito bonito, está muito inspirador, assim. Gostei muito de cantar, de brincar com o sapo, isso aí. Agradeço por ter sido antes da minha palestra, porque me colocou já nesse astral da criança, que é um ser que eu aprendo muito. E a hora que eu fizer assim, daí tu passa, beleza? Pode passar. Então, 15 vezes bom dia para vocês. Dizer que eu vim aqui não falar sobre o meu trabalho, mas sobre o que une todas aquelas pessoas que têm sucesso, que é fazer o que o coração quer, seguir o caminho do coração, assim. E dentro da fotografia a gente consegue perceber isso porque a gente sente nas fotos um algo a mais, assim, uma alma que só é possível quando a gente está olhando com o nosso coração, assim. Eu tenho muitas fotos que, se vocês olharem, vocês vão falar assim, até que é bonita, mas está faltando alguma coisa. Isso é porque eu não estava conectado com a minha criança na hora que eu estava olhando, assim. E então eu vim falar sobre aquilo que eu faço e que eu amo, que naturalmente é a fotografia, mas a fotografia é o segundo plano. Eu vim mais falar sobre o amor àquilo que se faz. Então, eu estava refletindo sobre o sucesso, assim, e me veio que agora, vendo essas pessoas todas falarem uns cases bem legais, eu percebi que a vida é como um grande quebra-cabeça e que cada pessoa é uma pecinha super importante. E vendo o Ed falar sobre aquele questionamento dele, de perguntar assim, o que precisa, né, quais são as necessidades desse momento no meu bairro, eu percebi que, na verdade, ele estava olhando para o buraquinho que a pecinha dele ia encaixar, né? E isso é muito fantástico, porque tem muita gente que não sabe realmente o que vai fazer, e eu acho que isso é um ato de altruísmo. Você perguntar assim, quais as necessidades que eu posso assim, preencher, ao invés de você pensar assim, como que eu posso me dar bem, né? Pensar assim, o que o mundo, ao invés de perguntar o que o mundo tem para me oferecer, perguntar o que eu tenho para oferecer pelo mundo, né? Então, um caminho de sucesso, eu acho que é assim, sucesso é quando a gente segue o caminho que a nossa alma escolheu. Aí a nossa alma fica bem feliz, ela fica amarradona e começa a dar um monte de presente para a gente. E a gente fica feliz também. E esses presentes que a gente recebe, a prosperidade, a fluidez do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, sabe? Até quando a gente toma um tombo, né, como o irmão disse aqui agora, que ele levou aquele não, e daquilo ali surgiu a coisa mais linda, sabe? Então, quando a gente está seguindo o caminho da nossa alma, a gente está seguro, a gente está firme, e a gente faz aquilo que a gente quer, na verdade, que a nossa alma quer, a gente simplesmente segue esse caminho, e, na minha compreensão, isso é o sucesso. Eu costumo dizer que assim, antes de eu ser fotógrafo, eu sou mensageiro. Desde criança, eu sempre gostei muito de falar, e tem uma coisa que eu até... eu fico indo para frente um pouco, porque a luz artificial me incomoda, achei um lugar legal aqui. Então, assim, tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e hoje em dia eu tento não fazer tanto, tento vivenciar antes, mas quando eu descobri alguma coisa, por exemplo, eu descobri algum site, eu já quero contar para todo mundo, sabe? Até antes de aproveitar aquele site. Então, isso é uma coisa que é mais ou menos o que eu faço. Então, eu gosto de contar a história, eu gosto de compartilhar muita coisa linda que eu vejo. Eu encontrei a fotografia uma maneira de compartilhar essa belezura toda mesmo que está por aí, né? Então, eu vejo que o fotógrafo, antes de ser fotógrafo, ele é um mensageiro. Assim como o médico, antes de ser médico, ele é um cuidador, ele gosta das pessoas, sabe? A pessoa que lida com moda, antes de vender roupa, ele é um cara que zela, uma pessoa que zela pela beleza. E eu acho que isso é uma grande chave para a gente descobrir qual que é o caminho que a nossa alma escolheu. O que a gente gosta de fazer, né? Eu gosto de ficar com o sapo na lagoa, né? E pode passar. Então, quem não quer se dar bem? Recentemente, faz um tempo já, na verdade, várias pessoas vêm me perguntar assim, pô, Gus, como é que eu faço para entrar no mercado e tal de fotografia? Eu estou pensando em trabalhar com isso, pensando em trabalhar com fotografia, como é que eu faço para entrar no mercado? Muitas dessas pessoas ainda não começaram a fotografar. E eu vou compartilhar um pouquinho, bem brevemente, da minha história com a fotografia, já assim, fazer um resto de gratidão por ter sido assim.
porque eu comecei a fotografar porque eu curtia aquilo, eu achava aquilo interessante, e aí eu me apaixonei muito, 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 fiz curso profissional, fiz um monte de workshop, e não pensava em trabalhar com isso, graças a Deus, sabe? Porque daí os trabalhos foram surgindo naturalmente, e eu nunca precisei sair do meu caminho para pensar assim, o que o mercado quer? Eu sou uma pessoa que eu ainda não fui apresentado para esse ser, né, se algum de vocês conhecesse, se vocês forem primos, pais dele, do mercado, mas eu não conheço o mercado, entendeu? O mercado nunca me pediu nada. Eu tenho um produto para oferecer para pessoas, para seres, para situações, e essas pessoas aceitam ou não. Se essas pessoas elas estiverem recebendo algum conselho do mercado e não gostarem de alguém que dê palestra de chinelo, elas não vão me escolher, está tudo certo. Tem muitos fotógrafos por aí, é tranquilaço isso, sabe? Então eu não precisei ter essa ânsia de, meu Deus, eu preciso me encaixar no mercado. E isso que eu falo para as pessoas, assim, eu falo, se você quiser, para bom entendedor a minha palavra basta, mas eu falo para as pessoas que me perguntam sobre fotografia, se tu quiser ser um bom fotógrafo, um fotógrafo de sucesso, assim, mas se tiver que ser ganhar muito dinheiro, mas o que importa é de sucesso, né? Lembrando o que é o sucesso na minha compreensão, não queira ser fotógrafo. Não queira ser fotógrafo. Por que você quer ser fotógrafo? Queira ser fotografia, sabe? Queira mergulhar na fotografia, queira se melhorar dentro dessa arte, se descobrir dentro disso. E, naturalmente, vai fazer isso bem pra caramba, porque é o caminho que a tua alma escolheu, se for esse o caminho, e vai aparecer um monte de cliente, você vai ser um bom fotógrafo, né? Mas antes você tem que mergulhar nisso. Eu costumo me perguntar assim, você acha que... falaram do Picasso, né? Imagina se o Picasso começou a pintar pensando assim, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter fama, eu vou ter status, porque quando a gente pensa isso é um muro, é uma muralha entre nós e a nossa sensibilidade, e o nosso talento, e o nosso dom. Então, imagine assim, se eu estivesse olhando para essa criança, nesse momento que é completamente dela, sabe? Dentro do meu coração, eu pedi licença para entrar nesse momento que é uma grande vitória dela, e eu estivesse olhando para ela, e eu não estivesse completamente presente, ali respeitando esse mundo, essa foto é um louvor ao mundo das crianças, isso aqui é uma libertação. No mundo dela, ela está se libertando aqui, é uma vitória gigantesca. Agora, se eu estivesse olhando para ela e pensando assim, nossa, eu vou tirar essa foto, eu vou botar no Facebook, eu vou receber um monte de like, eu vou vender para o pai dela e eu vou ficar famoso. Vocês acham que a vida ia me dar o presente de presenciar esse momento? Faz sentido? Não tem como. Não tem como, eu ia bloquear completamente a minha inspiração. Pode passar, meu. Eu costumo dizer que, assim, sobre o lance do marketing, né? Sobre como entrar no mercado e tal, as pessoas me falam, eu falo que se a gente estiver apaixonado, né? Se isso for uma coisa natural, a gente vai acreditar no nosso trabalho. Quantos minutos está faltando? Onde que diz? 7? Tá de boa. Então, a gente vai acreditar muito no nosso produto, no nosso serviço, seja ele um FUD, uma contação de histórias, uma sonzeira para fazer com a criançada, o que quer que seja. A gente vai acreditar tanto que a gente não vai precisar fazer cursos e cursos de marketing, porque a gente vai transpirar aquilo, a gente transpira aquilo, sabe? Eu acredito que antes da gente conseguir tirar uma foto boa, a gente tem que ter amor no olhar, sabe? E é isso que eu busco. E quando eu busco tirar uma foto boa, eu não consigo. Quando eu estou olhando e pensando assim, nossa, o que combina? Esse vermelho com o vermelho do sapato dela. Será que eu posso colocar o rosto dele aqui, a flor, como uma moldura para o rosto dele? Tal? Isso aqui é bonito. Legal, acho que eu vou combinar, vai ficar legal. Agora, se eu olhar assim, nossa, olha como a flor e o rosto dele estão dançando juntos, que coisa bonita. Então, quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente está vendo, isso transborda nas fotos. Isso transborda na música, transborda no que for, assim. Então, só para dar assim, um exemplo de como que eu faço o meu marketing, sempre fiz de maneira muito natural, sendo cara de pau, sabe? Se eu puder dar uma dica para vocês, dica mais prática, assim, de como conhecer, entrar, ficar amigo desse cara aí, que deve ser primo de alguém, mas que eu não conheço, que é o mercado, seja um cara de pau. Mas para você ser cara de pau, você tem que acreditar no que você está vendendo. Se você não acreditar, você vai ficar assim, puxa vida, eu vou sacanear o cara se eu chegar e falar do meu produto, sabe? E aí você pode até estudar, fazer um curso de oratório e tudo, mas dentro de você não vai estar falando com o teu coração. E quando o coração fala, o coração escuta. Então eu quero chamar uma pessoa aqui no palco, quem quiser brincar com um tarô fotográfico. Ninguém, gente. Vem. Você mesmo, eu te vi ali fora, eu falei, essa é uma guerreira da luz.
Que massa. Como é que é seu nome? Kátia. Você é Kátia Horn? Sério, que massa. Nossa. Não, falar que quando o Jean e a Lívia... 5 minutos, beleza. Quando o Jean e a Lívia foram lá no escritório, eles falaram, não, e tem o Gustavo Horn, um figuraço. Daí eu falei, será que ele é parente da Kátia Horn? Porque eu amo muito a tua arte, eu já vi na Agendarte. Tem aquela arte da Santa Clara, que eu amo muito, 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 assim. Então, assim, eu costumo brincar, porque a gente, como eu disse, a gente pode simplesmente oferecer, tentar vender alguma coisa para alguém, ou você pode dar um presente para alguém. Então, eu ando sempre com presentes no meu bolso. Eu não ando com cartões de visita, são presentes. Se eu vejo eles assim, se eu acredito assim, ele vai ser um presente para ti, né? E como é que eu posso dar valor para esse presente? Associando ele a alguma coisa dentro de ti. Fotografia é pura emoção, né? Então, assim, eu faço diversas brincadeiras, mas quando a pessoa pede um cartão de visita, eu quero brincar, eu falo assim, fale uma palavra, qualquer palavra. Amor. Escolhe uma. Que massa. Não, assim, é uma foto de uma senhorinha lavando roupa, da dona Dominga. E aí eu posso dizer, amor pelo trabalho, né? Amor pelas cores, amor pela roupa, amor pela pureza. E agora, cada vez que você pegar essa foto, você vai se lembrar disso. Normalmente, o que a gente faz com cartão de visita? Bota no bolso ou joga fora, ou não. Então, assim, rapidão. Vou convidar vocês a fecharem o olho um pouquinho. E vocês pensarem, assim, em alguma palavra, em alguma situação, qualquer coisa que vocês queiram. Ou que vocês queiram oferecer para o mundo, que vocês precisam. Qualquer coisa. Pode ser amor, decisão, disciplina, um FUD, qualquer coisa. E agora, assim, eu vou pedir ajuda aqui para o pessoal. E cada um de vocês vai receber um cartãozinho e vão vir 20 fotos diferentes. Assim. Vocês vão receber e pode ser que não tenha nada a ver, você vai falar, nossa, esse cara está falando uma besteira. Mas pode ser que faça sentido. Né? Então, tomara que faça sentido. Obrigado. Isso. Pode passar lá, irmão. E daí, assim, tentava falar bem rapidinho, transição importante... Porque o artista apaixonado, amarradão com aquilo tudo, ele, de repente, se vê profissional. E daí isso é difícil, porque a gente tem que cuidar de conta, cuidar de tudo, assim, e a gente vai deixando essa criança de lado. Pode passar. Cuidar de conta, de responder e-mail, de orçamento, de um monte de coisa. Porque o que no começo era uma leveza, era uma alegria, você tem que acessar aquilo e tem que receber isso com amor também, porque é um aprendizado que a gente tem que ter. Eu vejo muitos artistas que não vão para frente porque não conseguem também deixar de ser criança. Daí entra esse lance do artista e o administrador. Eu costumo dizer que o artista, o fotógrafo, no caso, o fotógrafo não pode ser vendedor. E o vendedor não pode ser artista. Não que a arte de vender, não que a venda não seja uma arte. Mas eu digo assim, eu não sou nem fotógrafo, nem vendedor, nem marqueteiro. Sabe? Eu sou o que eu sou, mas eu interpreto esses dois papéis. E se eu misturar esses papéis dentro de mim, vai dar tilt, sabe? Daí entra aquilo, de eu estar fotografando e estar pensando assim, nossa, essa foto eu vou vender, eu vou ganhar uma grana. Ou então, a hora que eu estiver vendendo, eu ser coração mole, como todo artista, aí falar, mas eu faço com tanto amor, eu vou te fazer de graça. Não sei cobrar. Então, a gente tem que ter isso separado. Obrigado. E daí, o sucesso maduro é a gente conseguir integrar os dois e conseguir, assim, retornar daí, fazer o teu trabalho pessoal, ter um tempo para você. E acabou meu tempo, então muita gratidão. Arro!